Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui avançando, né, com o estudo do livro Apocalipse 13, do Mervyn Moore, né? Livro que estaremos aí recapitulando. Recomendamos a todos que adquiram esse livro, né? Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco, que faremos o possível para que esse material chegue até você. Você que nos acompanha no YouTube, fica o convite para que participe do nosso grupo no WhatsApp ou que receba, né, as nossas mensagens via linha de transmissão. Basta você nos enviar um e-mail, o endereço está aqui na descrição do vídeo, basta então nos mandar lá a mensagem com seu número de WhatsApp, que iremos lhe incluir ou no grupo ou na linha de transmissão. Lembrando que nós fazemos estudos com regularidade, de temas da verdade presente. Todos são muito bem-vindos. Bem, hoje, dia 8 de abril de 2023, iremos recapitular os capítulos 2 e 3 deste livro. Então, pedimos que você nos acompanhe aí até o final. Para iniciarmos o estudo, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, Pai amado, estamos iniciando mais um estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Abençoe de modo especial aqueles amigos que estão tendo contato pela primeira vez com essa mensagem e sintam o desejo de se aprofundar e seguir avançando nesses estudos. Tudo isso eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, lembrando que nós não nos encontramos aqui na nossa sala virtual, porque estávamos sem internet, né? Tivemos aqui um contratempo, mas graças a Deus tudo se resolveu. Então, nos próximos sábados, continuaremos nos encontrando normalmente com a graça de Deus, né? Faremos o nosso estudo aí até o final. Então, fica esse convite para que você que perdeu o primeiro estudo, que acompanhe lá pelo Zoom, pelo YouTube, melhor dizendo, e daqui para frente vamos seguir juntos, né? Esperamos não ter mais nenhuma interrupção. Muito bem. Então, aí o livro, né, Apocalipse 13, é o livro que estamos estudando. O capítulo 2 vai tratar aí do quadro mais amplo do Apocalipse, né? O capítulo 1 fala do cenário profético adventista, né? Vimos a relevância que o Apocalipse tem para a mensagem adventista, qual é o significado, né, que nós adventistas damos ao Apocalipse 13 e vamos seguir aqui avançando. Não sei quantos de vocês apreciam a arte, né? O autor começa aí falando justamente de pinturas de uma obra de arte, né? Eu poderia aqui destacar várias obras de arte, né, que ao longo da minha vida já chamaram a minha atenção. Eu escolhi essa daqui, né, chamada Os Pobres Gratos, né, do Henry Tanner, né, um pintor afro-americano, né? É uma pintura que fala por si só, né? Eu nunca me canso de ver aí essa pintura. É extremamente inspiradora, né? Ali numa família pobre, né? E o pai ou o avô, quem sabe ali, com o filho ou o neto, né? Orando, agradecendo a Deus pela comida, né? Pelo alimento. Quando a gente se aproxima muito do quadro, a gente vê alguns detalhes. Mas é importante também ter uma visão geral da pintura. Então, quando vamos a uma galeria de arte, ao museu, temos essa experiência, né, de olhar tanto ali bem de perto quanto um pouco mais distante para termos esse quadro mais amplo, né? E é isso que faremos agora nesse estudo aqui do capítulo 2 do livro Apocalipse 13, né? O quadro mais amplo do Apocalipse. Muito bem. Apocalipse 12, verso 4, nós lemos ali: E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. Então, nós sabemos que
tudo começa no céu com uma rebelião promovida pelo anjo mais destacado, né, Lúcifer, que vai enfrentar Miguel, que é o próprio Cristo, né, que lidera ali os anjos leais, né, a- ao céu, né, os anjos que permanecem fiéis a Deus, contra o dragão e os seus anjos, né? Pelo Espírito de Profecia, nós sabemos que Satanás arrastou quase a metade, né, dos anjos do céu ali em sua rebelião. Pois bem, quando nós vemos a estrutura do Apocalipse, nós percebemos que é uma estrutura em quiasma, né? Que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Lembrando que os capítulos do livro, os livros da Bíblia não foram originalmente divididos em capítulos e versículos, né? Não foram os autores inspirados que fizeram essa divisão. Essa divisão em capítulos e versículos é muito posterior. Então, na mente de João e na mente dos primeiros leitores do livro do Apocalipse, a divisão real era essa que vocês estão vendo aqui, em quiasma, né? Em que uma parte tem uma correspondência com uma outra parte bem à frente. Então, o prólogo tem várias semelhanças, vários paralelos com o epílogo, a parte final do livro, ou seja, o capítulo 1, dos versos 1 ao 8, tem uma correspondência com o capítulo 22, dos versos 6 ao 21. A segunda parte, as promessas para o vencedor, tem uma correspondência com o cumprimento das promessas para o vencedor. Lá em Apocalipse 21, verso 5 até 22, verso 5. E assim sucessivamente, né? A terceira parte é o trabalho de Deus pela salvação da humanidade, do capítulo 4 até o 8, verso 1, que temos uma correspondência com o trabalho de Deus pela salvação da humanidade completado, né? Lá no capítulo 19 até o capítulo 21, verso 4. E aí chegamos num ponto culminante do livro, né? Aqui a letra F, que eu destaco aqui agora, que trata do grande conflito entre Cristo e Satanás, né? Que vai do capítulo 11, verso 19, até o capítulo 13, verso 18. Né? E como estamos nos debruçando sobre o capítulo 13, como vocês podem perceber, ele está justamente nessa parte central do quiasma e do livro, né? Que é a parte aí que trata do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, meus irmãos, estamos no ponto culminante do livro do Apocalipse, que é justamente esse que trata do grande conflito. Lembrando que o grande conflito ele perpassa toda a Bíblia, né? É um fio condutor ali, e nós entendemos que estamos envolvidos nesse grande conflito, né? O grande conflito começa no céu, mas ele se estende até o nosso planeta, até a Terra, né? Quando os nossos primeiros pais resolveram desobedecer a, a determinação divina, né? Comeram do fruto proibido, foram expulsos do Jardim do Éden, começa todo o drama da humanidade e entra em ação também o plano da salvação, ali ainda com os nossos primeiros pais, como nós sabemos. Então, estamos envolvidos nesse grande conflito e estaremos até a volta de Jesus, e até mesmo depois do milênio, né? Quando os ímpios e Satanás forem destruídos, ali irá se concluir o desenrolar desse grande conflito. Pois bem, então, é importante, né, todos termos em mente que o Apocalipse trata disso. Não é difícil perceber e identificar isso no livro do Apocalipse, né? Até uma pessoa leiga, até quem faz uma primeira leitura do livro, a partir ali do capítulo 12 em diante, não tem nenhuma dúvida, né, de que o tema central do livro é esse grande conflito entre Miguel e Satanás, Miguel e o dragão, Jesus e Satanás. Muito bem. E aí, o ponto central em disputa é a questão da obediência, né? Como nós sabemos. Era assim lá no Jardim do Éden, continuou sendo pelo Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, a história de Daniel e os seus amigos, né? Os seus amigos ali sendo confrontados, né, com o culto idólatra, né? Sendo pressionados, né, a se curvarem perante a estátua de Nabucodonosor. O próprio Cristo, né, que permanece fiel e fiel até a morte de cruz, e no fim dos tempos não será diferente, né? O último ato desse drama
será ali a grande perseguição, o decreto dominical, né, a união entre os poderes religioso e civil, né, promovendo uma perseguição, um falso domingo, um falso dia, um falso domingo não, um falso sábado, né, o domingo, né, como dia de guarda. Então, é esse desenrolar que estamos aí presenciando e estudando, certo? Bem, Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 582, ela diz o seguinte: o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nesta batalha, batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Então, é perante isso que estamos e precisamos nos preparar, né, para essa grande batalha aí. Não haverá meio termo de modo algum, teremos apenas esses dois lados, e isso já tínhamos comentado no nosso estudo passado, certo? Bem, nos evangelhos, né, Cristo em diversas vezes deixou claro aí também esses dois lados, né? Quando ele falou, por exemplo, da boa semente, falou do joio, né, que irão crescer juntos até a segunda vinda, né, quando ele irá separar o joio do trigo, as ovelhas e os bodes, né, Cristo também fará essa separação no seu juízo, e no Apocalipse nós temos lá o selo de Deus, aqueles que irão receber o selo de Deus, o sábado, né, e aqueles que aceitarão a marca da besta, o decreto dominical, né, então, que será aplicado nas suas frontes ou na mão, então ficarão do lado da rebelião e irão sofrer as 7 últimas pragas. Então, são esses os dois lados com os quais nos confrontamos, né? Bem, inicialmente, como nós sabemos, e aqui mais uma vez, não é preciso assim ser teólogo, não é preciso ter um conhecimento profundo das Escrituras para perceber que aparentemente o mal está vencendo, né? Quando olhamos as condições à nossa volta, a criminalidade, os vícios, a perversão, a inversão de valores, né? O bem sendo tomado como mal, o mal como bem, tudo indica, tudo aparentemente mostra que o mal está vencendo essa disputa, né? E na Bíblia, nós encontramos lá, né? Apocalipse 13, verso 7, né? A confirmação disso. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, né? Então, é essa situação com a qual nós nos deparamos, né? Tem, inclusive, muitas pessoas que acabam desistindo, né, dessa luta espiritual, por assim dizer, porque não encontram forças, né? Por onde olham, só veem o mal prevalecendo, a injustiça, e acabam sendo arrastadas pelo desânimo, né? Às vezes as pessoas olham tudo isso à volta e, ao invés de perceberem o cumprimento da profecia, acabam, pelo contrário, achando que a promessa da vinda de Cristo está tardando e vão desanimando e acabam abandonando a fé, né? Essa foto que vocês estão vendo aí é bastante reveladora da crise que enfrentamos enquanto civilização, né, na nossa sociedade, né? Isso foi no ano de 2020, lá em Santiago, no Chile, né? Vândalos ali incendiando, destruindo uma igreja, né? Então, o mal, ele parece prevalecer, e ele prevalece no primeiro momento, sim, né? Agora, a boa notícia é que a vitória dos ímpios, a vitória aí de Satanás, ela durará pouco, né? Porque vem a promessa lá no capítulo 17, verso 14: estes guerrearão contra o Cordeiro, os ímpios, né? E o Cordeiro os vencerá. Então, essa grande coalizão aí do mal, né, formada pelo catolicismo, pelo protestantismo apóstata, pelo espiritismo, não irá durar muito tempo. Ela será derrotada, essa grande aliança aí. Em Apocalipse 19, verso 20, nós lemos: e a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele,
com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre, né? Então, muito em breve, né, nós assim esperamos, Cristo irá voltar, irá finalizar esse conflito, né, aqui nesta terra, com a destruição dos ímpios. Bem, e aí nós chegamos ao capítulo 13, mais uma vez, nós retornamos ao capítulo 13, com a visão geral das duas bestas, né? Nós sabemos que temos ali uma besta que emerge do mar e a outra besta emerge da terra, né? Bestas, animais, na linguagem profética, né, aqueles que estão familiarizados com o livro de Daniel sabem muito bem disso, se referem a poderes, a impérios, né, que prevaleceram aí no mundo ao longo da história. No caso dessas duas bestas aqui, são poderes políticos efetivamente globais, né, de natureza religiosa, né? Então, existem elementos políticos, elementos religiosos que se misturam na atuação desses dois poderes, e a atuação deles será efetivamente global, certo? Eles promovem a falsa adoração, né? Quando a gente lê lá no Apocalipse 13, verso 4, uma pergunta que é feita ali, né? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Né? Então, é claramente uma afronta ali a Miguel, né? Porque o nome Miguel vem do hebraico Micael, quem é como Deus, né? Então, quando é lançada essa pergunta, quem é semelhante à besta, né? É claramente ali uma paródia, é uma contrafação do poder de Deus ali, especialmente na pessoa de Jesus Cristo, né? Que é Miguel, certo? Então, é promovida uma falsa adoração, né? Há, inclusive, uma trindade satânica aqui no capítulo 13, né? Que temos ali o dragão, que dá poder à besta, né? E temos a besta que emerge do mar, que é o papado, e a besta que emerge da terra, que representa os Estados Unidos da América, que irá dar fôlego à primeira besta, né? Da mesma forma que o Espírito Santo ele tem essa atuação no sentido de nos inspirar, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, a gente percebe essa contrafação aí, como se a besta da terra, né, que são os Estados Unidos da América, ocupando esse lugar que seria do Espírito Santo, né, nessa contrafação maligna aí. Então, eles promovem a falsa adoração, né? Eles serão contra os preceitos de Deus, os 10 mandamentos. Promovem a perseguição religiosa, são poderes perseguidores, intolerantes, implacáveis, certo? E são poderes claramente do tempo do fim, né? Então, nos acompanhe porque nós veremos essas características uma a uma aí, desses poderes, particularmente aí do papado, né? Nessa primeira parte do estudo. Bem, então vem a pergunta que vai passar aí todo o livro, né? Ela está presente em todos os capítulos do livro. Isso poderia realmente acontecer, né? Esses dois poderes aí globais, perseguidores, que promovem a falsa adoração, né? Muitos intérpretes da profecia estão convencidos de que vivemos hoje no tempo do fim. Se isso é verdade, pode-se afirmar que esses dois poderes terrivelmente intolerantes existem no mundo hoje, né? Então, é essa a nossa compreensão e é isso que temos a dizer, né, dessa visão mais geral, desse quadro geral aí do Apocalipse 13, né, particularmente falando aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de avançarmos para o próximo capítulo, capítulo 3 do livro? Bem, então vamos seguir aqui. Qualquer coisa depois, então, a gente abre aí para as colocações aí de vocês. Muito bem. Então, meus irmãos, chegamos efetivamente na primeira parte, na parte 1, né? Porque os dois primeiros capítulos estão ali como se fosse uma introdução.
A parte 1 trata aí da besta do mar, né? E o capítulo 3, o Apocalipse 13 e a besta do mar. Muito bem. Na segunda parte do verso 12 de Apocalipse 12, nós lemos lá: Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Então, Satanás está mais furioso do que nunca, né, atuando nesta terra, porque ele sabe que resta ali pouco tempo, logo esse grande conflito chegará ao fim, né? Então, mais uma vez, para reforçar, iremos reforçar sempre daqui adiante, o capítulo 13 está nessa parte central do livro do Apocalipse, que trata aí do grande conflito entre Cristo e Satanás. Bem, aí está o grande objeto da ira de Satanás, né? Todos aqueles que procuram servir a Deus fielmente, que procuram guardar os seus mandamentos, que procuram se santificar, em relação a esses que Satanás direciona a sua ira, né? Inclusive, fica aí uma dica, né? Uma reflexão para cada um de nós, né? Se está tudo muito tranquilo na nossa vida, se é tudo muito calmo, né? Isso pode ser um indício de que algo está muito errado na nossa vida espiritual, né? Porque o apóstolo Paulo, ele dizia, né? Todos aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. Então, é uma certeza, né? O próprio Jesus também disse, né? Todo aquele que quer me servir, toma sua cruz e siga-me, né? Então, a vida cristã é uma vida de sofrimento, de perseguições, de injúrias, de oposição, essa é a vida do cristão, né? Mas é uma vida também de vitória final, né? Como nós lemos lá em Hebreus 11, né? Os heróis da fé, todos eles só avistaram, né? Viram de longe, nas suas vidas não viram o cumprimento da promessa. Então, é o que nós aguardamos também, né? A nova Jerusalém, a Terra Santa. Enquanto estivermos nessa terra, seremos objeto aí da ira de Satanás, né? Enquanto estamos servindo a Deus, ele está furioso conosco. Se estamos vivendo a vida relaxadamente, aí para ele está tudo certo. Não importa se formalmente somos cristãos ou não, desde que estejamos vivendo uma vida de mornidão, para ele tanto faz, né? Bem, nós sabemos que em Daniel 2, nós temos ali, meus irmãos, o grande ABC das profecias, né? Aquela estátua que o rei Nabucodonosor viu em sonho, depois ele se esqueceu, Daniel revelou para ele e deu ali a interpretação da estátua e isso foi surpreendente ali para Nabucodonosor e surpreende até hoje, mesmo os céticos, né, em relação às escrituras, porque Daniel, com a iluminação profética, ele conseguiu então prever, né, quais seriam os grandes poderes, os grandes impérios que passariam aí pelo mundo até o final, né, a volta de Jesus, representada pela pedra que é lançada sem auxílio de mãos humanas, né, e vai esmiuçar, destruir toda a estátua ali. Então, a cabeça nós sabemos que representa o Império Neobabilônico, depois o peito representa a Medopérsia, o ventre e as coxas a Grécia, as pernas de ferro o Império Romano, e os pés, que são de ferro e barro, representam os reinos divididos da Europa, né? O Império Romano ali, especialmente a partir do século IV, né, entre os séculos IV e V, ele foi fragmentado em vários reinos germânicos. A parte oriental do Império Romano sobreviveu ainda cerca de 1000 anos, e nós temos aí nesse mapa alguns dos principais reinos, né, que se estabeleceram ali na Europa após a desintegração do Império Romano. Alguns, como os suevos, os vândalos, né, duraram pouquíssimo tempo, né, não tinham força nenhuma, eram realmente barro, né? Agora outros, como os francos, os visigodos, duraram um tempo maior, né, tiveram ali uma certa força do ferro, certo? E desde então nós temos uma Europa dividida, né? Nós sabemos que vários conquistadores, vários reis, imperadores já tentaram unificar a Europa, né? Ainda na Idade Média com Carlos Magno, depois, no início da Idade Moderna, Carlos V, mais tarde Napoleão Bonaparte, né, no início do século XIX, no século XX, Adolf Hitler,
mais recentemente o projeto da União Europeia, e nenhum desses projetos deu certo, né? Eles podem ter conseguido alguma ligação limitada, alguma unificação temporária, mas efetivamente não uniram a Europa. A Europa seguirá dividida, nós temos aí um reino dividido até o fim dos tempos. Pois bem, quando vamos a Daniel capítulo 7, nós temos uma repetição desses impérios que aparecem no capítulo 2, com mais detalhes, né? E essa é uma característica muito presente nos livros proféticos, né? Daniel e Apocalipse, repetição e ampliação. Então, vários elementos são retomados e nessa repetição se ampliam, se apresentam mais detalhes do que se tinha apresentado antes, né? Então, nós temos 4 animais ali, né? Temos um leão alado, que representa a Babilônia, o Império Neobabilônico, um urso que se levanta de um lado, tem 3 costelas na boca, representando a Medo-Pérsia, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando o Império Greco-Macedônico, né? Alexandre morre jovem, o Império é dividido entre 4 generais, apesar da divisão política, havia uma união pela cultura, né? Uma unidade cultural, a cultura helenística, e por isso é um mesmo animal, né? Embora com 4 cabeças. E, por fim, aparece um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, né? Que o profeta não encontra ali nenhum paralelo na zoologia, né? No mundo animal, mas que nós sabemos que representa o Império Romano que vem depois da Grécia, certo? E esse animal terrível, espantoso, ele tem 10 chifres, né? Que é uma relação direta com os 10 dedos lá da estátua de Daniel 2, né? É uma divisão, né, do império, essa divisão ali, no caso, feita pelos germânicos, pelos povos germânicos que invadiram e destruíram o Império Romano do Ocidente, certo? Esses germânicos absorveram muita coisa da cultura latina, né? Por isso que aqui em Daniel 7 aparecem como 10 chifres, que é um prolongamento, saem da cabeça ali do animal terrível e espantoso. Pois bem, quando vamos ao capítulo 13 do Apocalipse, primeiro, nós vemos ali uma besta saindo do mar, né? O mar representa povos, nações, multidões, línguas. Então, estamos falando ali da mesma área geográfica, né? Uma área densamente povoada, certo? Essa besta tem 10 chifres. É a primeira coisa que João vê, o apóstolo João vê. Veja, os 10 chifres são do animal terrível e espantoso. Então, a atenção dele é chamada para, principalmente, esses acontecimentos mais da época dele, dali para frente, para o tempo do fim, né? Vejam bem, ele não começa vendo primeiro algo do leão, ele começa vendo ali um elemento do animal terrível e espantoso, que são os 10 chifres. Isso está no verso 1 de Apocalipse 13. A partir do verso 2, no verso 2, melhor dizendo, nós vamos encontrando as outras características dessa besta. Ela é semelhante a leopardo, ela tem a semelhança ali do leopardo, que é o terceiro animal. Tem os pés como de urso, o segundo animal, né? A Medopérsia. Tem uma boca de leão, ou seja, uma referência ao Império Neobabilônico. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Certo? Nós sabemos que Satanás, ele instrumentalizou todos esses impérios aí, ao longo da história, todos esses poderes, para perseguirem o povo de Deus, né? Raramente Satanás aparece diretamente para oprimir, para atacar o povo de Deus. Geralmente ele usa alguns agentes, né? Ele sempre se camufla assim por meio de outros instrumentos. Então, ele já usou o Império Neobabilônico, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo judeu para o cativeiro. Usou a Medopérsia, né? Lembro lá da época da rainha Esté, teve um plano para destruir os judeus. Na época de Alexandre e dos seus reinos, principalmente o reino Seleucida, né? Antíoco IV Epifânio perseguiu ali os judeus, houve uma grande revolta, a revolta dos Macabeus, e o Império Romano nem se fala, né? Todos conhecem muito bem as perseguições
ali no Coliseu, enfim, todas as perseguições contra os cristãos. Bem, então, estamos identificando essa besta do mar, né? Ela é um mix, por assim dizer, de todos esses impérios, todos esses poderes que já oprimiram o povo de Deus ao longo da história. E o que que acontece? Lá em Daniel 7, nós percebemos o seguinte, que surge uma ponta pequena, um chifre pequeno, e quando ele está surgindo da cabeça aí do animal terrível e espantoso, 3 chifres caem, certo? 3 chifres caem, e essa ponta pequena vai crescendo, ela é só pequena no início, porque ela cresce muito e ela se torna muito maior do que todas as demais pontas, né? E é um poder blasfemo e perseguidor, certo? Pois bem, quando analisamos a história, meus irmãos, o único poder que se encaixa historicamente, né, nas características desse chifre pequeno, qual é? Quem sabe aí dizer, quem pode nos ajudar aí? Ou seja, é um poder que surge após a queda do Império Romano, é um poder que surge quando 3 reinos germânicos caem. Inicialmente era pequeno, tinha uma força modesta, mas vai crescendo, se torna maior do que todos os demais. Sai também da cabeça do animal terrível espantoso, então é um poder que tem suas origens em Roma, certo? Persegue o povo de Deus e é um poder blasfemo e vai perseguir durante 1260 anos, né? Qual é o único poder que se encaixa em todas essas características? Hernani acaba de responder ali no chat. É o papado, certo? É o único poder que se encaixa nessas características. Pois bem, quando vamos ao Apocalipse 13, percebemos uma clara semelhança, um paralelo entre uma das cabeças dessa besta de Apocalipse 13 com esse chifre pequeno, certo? A cabeça que é ferida de morte. Então, temos aí várias semelhanças que vemos aqui nessa tabela, né? O chifre pequeno blasfema contra Deus, a besta do mar, né? Ali essa cabeça que é ferida de morte, também blasfema contra Deus, né? Tem uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. O chifre pequeno persegue o povo de Deus e a besta do mar também persegue o povo de Deus. O chifre pequeno vence o povo de Deus. É dito lá em Daniel 7:25 que os santos lhe serão entregues nas mãos. A besta do mar também vence o povo de Deus. Foi permitido que vencesse os santos. É-lhe concedido um período de tempo. O período é de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso lá em Daniel 7:25, isto é, 1260 dias. Em Apocalipse 13, verso 5, foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Também 3 anos e meio ou 1260 dias. E sabemos que na profecia cada dia se refere a um ano, né? Mas vamos lá. O chifre pequeno é realmente o papado, né? É algo que precisamos deixar muito claro. Depois dele se levantará outro reino. O papado se ergueu como força política após as tribos germânicas destruírem o Império Romano, certo? Os povos germânicos dependiam muito da estrutura da Igreja Católica, inclusive, para administrarem ali os territórios. Eles não tinham experiência administrativa e os bispos, né, atuavam como auxiliares da administração civil, né? Então, isso proporcionou ao papado um grande fortalecimento. Todos os povos germânicos, quando invadiram o Império Romano, ou eram pagãos, politeístas, né, como os francos eram inicialmente, ou eram cristãos arianos, eram hereges, né? Eles não seguiam o catolicismo, eles negavam a trindade, enfim. Mas o que vai acontecer depois é que todos eles acabam se convertendo ao catolicismo, né? Esses reinos que duraram, né? Que continuaram existindo ali ao longo da Idade Média, todos eles se converteram ao catolicismo, fizeram uma aliança com a igreja, entregaram terras para a igreja, e isso contribuiu enormemente para o fortalecimento do papado.
será diferente dos primeiros. De fato, o papado é totalmente diferente dos poderes anteriores, né? Um poder arrogante, blasfemo, perseguidor, né? E é dito, e abaterá 3 reis, né? Quais são esses reinos? Os visigodos, que foram destruídos no ano 508, os vândalos em 534 e os ostrogodos no ano 538. Esses 3 reinos eram cristãos arianos, então eles eram abertamente contrários ao papado, né? Seguiam essa versão do cristianismo que para o catolicismo era uma versão herética, mas eles foram derrotados ali no contexto das guerras de reconquista do Império Bizantino, né? O reinado de Justiniano, o Império Romano do Oriente, e essa derrota facilita, então, o fortalecimento do papado. O papado se vê livre, né, para estender o seu poder, ele não tem nenhuma oposição, né? Temos aí a capa da Time, né, falando aí do novo Império Romano, né? O poder global ali do Papa Francisco, né? E nós temos aí as 4 etapas do Império Romano: a Roma pagã, Roma dividida, Roma papal no seu período de supremacia, e a última fase do Império Romano é quando a ferida do papado é curada. Nós acreditamos que está em processo de cura, e muito em breve o papado terá o poder que teve lá na Idade Média. Muito bem. Uma outra característica, né, proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Os papas se declaram vigários de Cristo, né? No latim, seriam como se fossem lugar-tenentes, ou seja, representantes de Deus na Terra, né? Eles fazem as vezes de Deus na Terra, né? Quando vamos a João capítulo 16, o que nós encontramos lá? João 16, versos 7 e 8. Olha só, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o substituto de Cristo aqui na Terra, desde o momento da ascensão e até o tempo do fim, até que a porta da graça irá se fechar, é o Espírito Santo. Então, quando os papas se declaram vigários de Cristo, eles estão se colocando no lugar de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, né? Outra coisa, os sacerdotes se arrogam ali o poder de perdoar pecados, os sacerdotes católicos, né? E quando vemos lá em Mateus 9, os versos 1 a 3, a definição de blasfêmia é justamente perdoar pecados, né? Os fariseus diziam que Cristo estava blasfemando porque não aceitavam que Cristo é Deus, né? Mas Cristo é Deus e ele pode perdoar pecados. Agora, não o homem, o sacerdote não tem esse poder. Outra coisa, outra blasfêmia contra o Altíssimo, né? Quando vamos ao livro de Hebreus, capítulo 9, versos 25 e 26, é dito ali: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Verso 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, a Bíblia é muito clara ao dizer que Cristo se sacrificou uma vez e um único sacrifício foi necessário. Mas a Igreja Católica, por meio ali do sacrifício da missa, né, diz, né, trazer Cristo todas as vezes ali, então, para ser sacrificado mais uma vez na missa, né? Ocorre o que a Igreja Católica chama de transubstanciação. O pão é transformado na carne de Cristo, o vinho é transformado no sangue de Cristo, e mais uma vez, então, ali Cristo é sacrificado. Isso é um ataque direto ao que a Bíblia diz em Hebreus 9, 25 e 26, que Cristo morreu de uma vez por todas, por todos nós, certo? E temos aqui uma citação da Unam Sanctam, de 1302, a bula papal de Bonifácio VIII, né? Dizendo que fora da igreja não há salvação, né? Então, estamos aí perante um poder claramente blasfemo, né? Poderíamos falar
e vamos falar aqui rapidamente de vários outros erros do papado. É dito que esse poder magoará os santos do Altíssimo. Isso aconteceu por meio das perseguições, como principalmente a Inquisição Espanhola. Vocês estão vendo aí um dos instrumentos de tortura, né? E outro mais, né? De muitos instrumentos de tortura aí da Inquisição. Outra característica, e mudará os tempos e a lei. Essa lei que é mencionada ali em Daniel 7:25, né? No hebraico nós temos uma diferença entre Torá e Dat. Dat se refere especificamente aos 10 mandamentos, certo? E cuidará em mudar os tempos e a lei dos 10 mandamentos, certo? E aí nós temos um rol de erros, de pecados ali promovidos pelo papado, né? Ao longo desses 1.260 anos, erros que foram sendo introduzidos, alguns deles antes, né, da supremacia papal, e foram se cristalizando ali ao longo da Idade Média. Costumes do paganismo que entraram na igreja primitiva, supremacia papal, proibição da leitura e circulação da Bíblia por parte dos leigos, adoração a imagens e relíquias, eliminação do segundo mandamento, que é o não farás para ti imagem de escultura, e divisão do 10º, né, para manter a quantidade de 10, a santificação do domingo, o clero como mediador entre os pecadores e Deus, peregrinações, penitências, velas, indulgências, infalibilidade da igreja, apego aos dogmas da filosofia pagã, crença na imortalidade natural do ser humano, invocação dos santos e adoração da Virgem Maria, tormento eterno e purgatório, sacrifício da missa, né, que nós estávamos falando agora há pouco, a Inquisição que acabamos de comentar, corrupção e devassidão do clero. Tudo isso é comentado por Ellen White no capítulo 3 do livro O Grande Conflito, e nós podemos encontrar tudo isso também ao longo da história. Basta estudar a história e verá que esses erros foram promovidos, especialmente ali a partir do século II depois de Cristo, até a Baixa Idade Média. Eu quero chamar a atenção ainda nesse verso 7, no verso 25 de Daniel 7, que é dito ali, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, a mudança da lei, eu imagino que já está claro aí, né, como o papado mudou a lei, né? Eu creio que todos aí já compreenderam. E a questão da mudança dos tempos, né? Existe aí uma discussão em torno disso, né? Alguns entendem que é a mudança, né, do horário, que nós consideramos o fim do dia, o início do dia seguinte, do pôr do sol para a meia-noite, mas existe uma outra visão que eu considero bem interessante, que é a seguinte: o papado passou a interferir nos poderes seculares, né? Interferindo, então, em quem seria rei, quem deixaria de ser rei, né? Nos poderes seculares. Porque quando vamos ao capítulo 2 de Daniel, Daniel 2:21, nós temos ali a verdadeira filosofia da história, né? É dito ali, é ele, ou seja, é Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Então, quando é dito ali que o papado cuidaria em mudar os tempos e a lei, indo aqui no próprio livro de Daniel, deixando que o próprio livro se interprete, né? Nós entendemos que é esse afã, esse esforço do papado de interferir numa ordem natural que Deus estabelece, né? Que Deus entende ali quem deve governar ou não, e o papado está sempre procurando interferir e colocar governantes do seu interesse, que irão cumprir os seus desígnios, especialmente perseguindo o fiel remanescente, certo? Então, é uma interpretação aí que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu considero aí bem interessante. Por fim, os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lá no aramaico, né, nós sabemos que algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, inclusive partes do livro de Daniel. A palavra tempo vem do aramaico idam, 1 ano, se refere a 1 ano. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, nós temos ali 1.260 anos, né? Cada ano 360 dias, totalizando 1.260 anos. Esse período começa no ano 538, quando nós falamos, né, que os 3 poderes que faziam oposição ao papado foram derrotados, e se estende até 1798, quando o Papa
será aprisionado pelo general Berthier, né, general de Napoleão Bonaparte, então será ali desferido um duro golpe sobre o papado, né, como se fosse uma ferida de morte sobre o papado, certo? Temos uma mudança também ali, por volta de 1798, em termos de legislação, né? Passa a prevalecer o Código Civil Napoleônico, né? E uma legislação mais secular, então termina ali a supremacia papal, certo? Então, esses 42 meses, como é referido lá em Apocalipse, ou tempos e metade de um tempo, são esses 1260 anos de supremacia papal. Ellen White, e essa citação não está no livro do Mervyn Moore, mas eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, diz ali, declara-se quanto a besta semelhante ao leopardo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado, certo? Então, esse é o comentário de Ellen White, para que não fique nenhuma dúvida, né? Então, para concluir, nós sabemos que o poder papal exercerá influência sobre todo o mundo, né? Nós temos aqui uma foto do João Paulo II, né, que uns anos atrás foi canonizado, foi declarado santo pela Igreja Católica, reunindo as massas aí por onde passava, né? Outra característica do poder papal, o mundo reconhecerá a liderança espiritual do papado e lhe prestará homenagem. Nós vemos isso em Apocalipse 13. Né? Então, o mundo vai reconhecer essa liderança espiritual. Nós temos aí muitas declarações, inclusive recentes, né? Nesse sentido, de grandes líderes mundiais, e mais à frente dos nossos estudos nós iremos citar isso daí. Outra característica, foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Apocalipse 13, verso 7. Então, o papado vai exercer esse poder perseguidor no tempo do fim, certo? Por meio, obviamente, do braço secular, do braço civil do Estado, né? E aí nós temos, né, no momento, né, os dois líderes, né, desses poderes, né, o Joe Biden, Estados Unidos, e o Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, né, o Papa aí do momento. Não sabemos se serão os dois que estarão à frente, né, dos poderes aí dos Estados Unidos e do Vaticano, respectivamente, por ocasião dessa crise final. O que nós sabemos é que serão tanto o papado quanto os Estados Unidos que irão exercer esse papel. E aí vem a pergunta para finalizar: isso poderia realmente acontecer? A resposta curta é sim. A resposta mais longa ocupará o restante do livro, né? Daí para frente, é o que nós iremos ver diversos argumentos, exemplos históricos, jurídicos, né, para comprovar isso. Os próximos 3 capítulos examinarão a história política do papado, da queda do Império Romano até o presente. Após isso, Mervyn Moore, né, dedicará 2 capítulos à teoria política católica. Então, essa parte que estamos iniciando hoje, que tratará aí do papado, né, da teoria política católica, enfim, para entendermos como que isso faz todo sentido, como é totalmente verossímil, né, essa interpretação adventista de que, sim, o papado exercerá esse poder no tempo do fim. Muito bem, meus irmãos. Algum comentário, alguma observação? Alguma dúvida? Estão todos silenciosos hoje, hein?
Tá certo. É, vou deixar aí, vou reforçar uma dica. Os irmãos que estão lá no grupo já receberam, né? Já sabem do que nós vamos falar aqui rapidamente. É uma dica de uma série, né? Vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês. É essa série aqui, ó, do Dr. Ranko Stefanovic, né? Ele que foi o autor da lição da Escola Sabatina, na última vez ou na penúltima vez que nós tratamos aí, estudamos o Apocalipse. De novo, estamos estudando o Apocalipse na lição da Escola Sabatina. E ele tem essa série aqui fantástica, tá? Foi traduzida, está no YouTube. Então vale a pena acompanhar, né? Só você digitar lá o tema central do Apocalipse, Dr. Ranko Stefanovic, né? Deixa eu compartilhar aqui o link aí no chat, certo? Vale a pena acompanhar essa série inteira. Ele é um erudito que explica numa linguagem acessível, então vale muito a pena assistir. Muito bem, então, irmãos, vamos finalizando por aqui. É, temos algum voluntário, então, para fazer oração, para encerrarmos esse estudo? Alguém gostaria de orar? Hernani, Posso, posso orar, Rafael? pode. Vamos orar então, meus irmãos. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque já estamos nos últimos momentos do teu santo sábado e nós podemos aí, né, concluir esse dia maravilhoso, aprendendo mais da tua palavra, da tua verdade, o que sempre nos serve de alerta para que possamos estar mais preparados para a tua breve volta. Queremos pedir que o Senhor possa estar conosco, que possamos estar sempre aprendendo, estudando, entendendo o teu querer para as nossas vidas e compartilhando isso com as pessoas, para que breve o Senhor volte e acabe com este mundo de sofrimento. Amém, Senhor. Abençoe cada pessoa que teve acesso a esta mensagem inspirada e as que terão acesso também. Teu Santo Espírito possa tocá-las profundamente. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, boa semana a todos, tá? Deus abençoe. Fiquem com Deus.